Em Mortal Kombat 3 de 1997, um estilo de personagem surgiu e conquistou o coração dos fãs: os ciborgues. Falaremos aqui um pouco a respeito da iniciativa cibernética e também sobre os principais ciborgues que já apareceram nas linhas temporais de Mortal Kombat. Então vamos lá. Bom, a iniciativa cibernética é um projeto iniciado ainda na primeira linha temporal de Mortal Kombat, a fim de modernizar aí o clã e deixar os seus membros mais fortes, resistentes e obedientes. O Grão-Mestre Lin Kuei aprovou a iniciativa cibernética. Esse projeto, que transformaria os integrantes do clã em ciborgues altamente poderosos e capazes de serem muito mais efetivos em batalhas do que simples humano, era realmente um projeto diferenciado. Para isso, porém, os integrantes deveriam ceder a toda a sua humanidade, tendo seu corpo mutilado e sua consciência passada para uma máquina. Eventualmente, o filho do Grão-Mestre, o Sector, foi o primeiro voluntário para esse experimento altamente perigoso. Sector sempre foi muito habilidoso e violento, e facilmente era um dos membros mais perigosos do clã, atrás apenas aí de Bi-Han. O projeto deu certo e foi um sucesso, tá? Com Sector abandonando toda a sua humanidade para transformar-se em uma máquina assassina vermelha, com o nome da série LK-9T9. Essa iniciativa cibernética, no entanto, não era uma unanimidade dentro do clã, e enquanto alguns membros se voluntariavam para o projeto, outros acharam que isso ia longe demais, fugindo da tradição e da honra do clã. Esses membros desgarrados foram liderados pelo integrante chamado Sub-Zero, o irmão mais novo de Bi-Han e que antes usava o codinome Tundra. O seu nome verdadeiro era Kuai Liang. Sub-Zero e seu amigo Smoke, o Tomás Urbada, fugiram então para evitar essa transformação. Kuai Liang conseguiu escapar e abandonou também o clã, não usando mais a máscara e nem o traje dos Lin Kuei, mas o seu amigo Smoke foi pego no caminho e transformado em ciborgue contra sua vontade. Esses eventos têm algumas alterações aí na segunda linha temporal, mas vamos agora ver com mais detalhes informações sobre os principais ciborgues já mostrados. Sector, o LK-9T9, na primeira linha temporal. Filho único do Grão-Mestre, Sector era um assassino habilidoso e cruel, sempre com o objetivo de um dia poder comandar o clã. Ele era um dos melhores integrantes do grupo, ficando atrás apenas do Cryomancer Bi-Han, que na época era conhecido como Sub-Zero. Quando seu pai decidiu começar com a iniciativa cibernética, Sector não hesitou em ser o primeiro voluntário para o experimento, aumentando assim todas as suas habilidades e ganhando um upgrade em tudo. Agora, ele poderia disparar mísseis, armas de fogo embutidas e tudo mais. A tecnologia era sua aliada, e Sector abraçou isso com todas as suas forças, mesmo que isso tenha feito ele perder o seu corpo e sua humanidade por completo. Sector aparece pela primeira vez em Mortal Kombat 3, quando o clã Lin Kuei decide automatizar os seus ninjas. Sector, por sua lealdade, era o primeiro membro a se voluntariar para passar pelo processo, e foi a sua criação mais bem sucedida. A unidade foi chamada de LK-9T9 e ele foi enviado para caçar o traidor Sub-Zero, o Kuai Liang na época, juntamente com outros membros ciborgues recém-transformados: Cyrax, um ciborgue amarelo, e Smoke, um ciborgue cinza, que no jogo ele ficou meio roxo, mas beleza. Ele tentou completar essa missão 2 vezes, mas nunca conseguiu. Depois de ser derrotado por Sub-Zero, Sector é atacado pelo exército de Shao Kahn. Familiarizados com os guerreiros da Exoterra, Sector luta contra eles, pois além de ter Sub-Zero como alvo prioritário, ele tem em sua programação o Imperador Shao Kahn e todos os seres da Exoterra como ameaças aí ao clã Lin Kuei. Após a tentativa de invasão de Shao Kahn, Sector era o único ciborgue ativo de fato, pois Cyrax havia sido reprogramado e se perdido em um deserto na Exoterra, e Smoke havia sido capturado e desligado, sendo jogado em uma prisão em um dos palácios de Shao Kahn. Durante suas muitas violentas batalhas contra as forças da Exoterra, o programa de Sector foi interrompido. Ele acreditava que o Grão-Mestre dos Lin Kuei era inferior e estabeleceu um novo objetivo, que era eliminá-lo e assumir o controle do clã. Sector matou o Grão-Mestre com sucesso, mas foi impedido de reivindicar o Medalhão do Dragão,
que era a prova da liderança do clã. Isso foi impedido por Sub-Zero, que havia retornado. Sub-Zero então derrotou Sector em uma batalha e conquistou o título de Grão-Mestre. Tornando-se cada vez mais inteligente, após a sua derrota, Sector fugiu para o Japão e formou os Tekunin, seu próprio clã de guerreiros ninja ciborgues. Sector aparece em MK Armageddon, mas apenas para cumprir tabela, tá? Sem nada muito aprofundado. E então vemos que ele se junta às forças das trevas e é morto durante a batalha final. O seu cadáver pode ser visto aí nos degraus da pirâmide de Arcos. Na segunda linha temporal, as coisas para Sector não mudam muito, seguindo praticamente o mesmo destino com pequenas alterações, mas nada demais, tá? Pelo menos não para ele. O legal é que em MK9 de 2011, nós vemos a sua aparência humana, né? Antes mesmo dele passar pelo processo cibernético. É muito bacana isso. Ele retorna com mais importância em MK11, ajudando Crônica em sua missão de reiniciar o universo. E até ganha um upgrade aí no seu corpo, mas acaba sendo derrotado, e fica por isso mesmo. Na terceira linha temporal, apresentada recentemente em MK1 como a nova era de Liu Kang, vemos que no final de Bi-Han, Sector aparece como um membro fiel dos Lin Kuei, seguindo as ordens do Grão-Mestre cegamente, inclusive sugerindo a ele a criação de um novo exército para o clã, usando a tecnologia ao invés de magia. E isso dá a entender que nessa nova era, Sector novamente irá se tornar um ciborgue em algum momento. E temos algumas curiosidades bacanas sobre o personagem, tá? O seu visual foi inspirado em Boba Fett de Star Wars e também no Predador, né, o filme de 1987. Inclusive o Sector, ele já apareceu em uma websérie chamada Mortal Kombat Legacy, olha que bacana. Bom, vamos falar agora do Cyrax, o LK-4D4. Na primeira linha temporal, Cyrax era amigo pessoal de Sector e do falecido Bi-Han, que havia sido morto no torneio Mortal Kombat por um Spectre. Ele foi o segundo voluntário a participar da iniciativa cibernética dos Lin Kuei. Ele era um membro do clã muito racional e habilidoso, sempre tentando provar a si mesmo que era o melhor. Ele viu uma chance de superar as suas expectativas com o projeto dos ciborgues, e após ver que o protótipo Sector foi um sucesso, ele foi o voluntário para ser o segundo candidato. Após ter perdido sua humanidade e seu corpo, ele virou um ciborgue amarelo registrado como a unidade LK-4D4. Sua primeira missão era acompanhar Sector na captura de membros do clã Lin Kuei que haviam fugido da iniciativa, e seus alvos principais eram Sub-Zero com a Liang e o Smoke. Ao contrário de Sector, Cyrax se voluntariou pois queria provar as suas habilidades a si mesmo, pensando em seu treinamento e vontade de se provar. Ele não era uma pessoa ruim e cruel como Sector, né? Ele era apenas alguém muito focado em ser alguém melhor. Ele e Sector conseguem capturar o Smoke e colocá-lo à força aí na iniciativa cibernética. Mesmo tendo sua programação, Cyrax ainda tinha bondade no seu coração e por muitas vezes ficava pensando se havia realmente feito a escolha certa. Durante a tentativa de invasão de Shao Kahn em MK3, Cyrax e Sector conseguem alcançar o Lin Kuei fugitivo Sub-Zero, porém, Kuai Liang havia encontrado o terceiro ciborgue Smoke momentos antes, alterando assim a sua programação e o ajudando no combate. Com a luta equilibrada, né, no 2v2 ali, Sub-Zero vence os ciborgues e Sector acaba fugindo. Cyrax é pego por Sub-Zero e tem sua programação alterada, fazendo com que o seu novo alvo primário fosse o Imperador Shao Kahn. Cyrax então viaja até a Exoterra em busca do seu alvo. Porém, como está em um território desconhecido, acaba se perdendo em um grande deserto e fica desativado por lá. E durante esse tempo, sua programação começa a sofrer ataques de sua consciência humana. Eventualmente, ele é recuperado pelos Lin Kuei, mas a sua programação está muito problemática, e após algumas batalhas durante a invasão de Shinnok, em MK4, ele é capturado por Jax e Sonya, que usam tecnologias para liberar por completo a consciência humana do ciborgue. E com isso, até mesmo algumas partes humanas começam a ser trazidas de volta no processo. Aqui vemos pela primeira vez Cyrax em sua forma humana, um jovem negro e arrependido por suas más escolhas, mas que agora decide integrar as Special Forces e se redimir de sua vida pregressa. Ele participa também dos eventos de Deadly Alliance e Deception, mas nada de grande destaque. Na batalha final do Armageddon, vemos que realmente Cyrax se libertou de sua programação, lutando ao lado dos guerreiros do bem. Como sabemos, assim como a grande maioria, Cyrax morre definitivamente naquela linha temporal na pirâmide de Argos. Na segunda linha temporal, o destino de Cyrax segue para um caminho sombrio, com ele seguindo as ordens de Sector e transformando-se novamente em um ciborgue.
mesmo após ter tido uma conversa com Raiden, quando ainda era humano, lá em MK9 de 2011. Ele permanece ao lado de Sector e segue cegamente os seus comandos. Vemos nas HQs que, em um certo momento, a consciência de Cyrax sobrepuja a sua programação e ajuda Kuai Liang a derrotar Sector na batalha pelo clã Lin Kuei, se sacrificando no processo. Em MK11, vemos que Cyrax retorna ao presente, ainda em sua forma maligna, com sua programação seguindo Sector. Novamente, Sub-Zero consegue ajudar Cyrax a se libertar dos comandos Lin Kuei, e o robô se sacrifica novamente para ajudar o seu antigo amigo. Na nova era do Liu Kang, o Cyrax é apenas mencionado como um seguidor fiel dos Lin Kuei e de Bi-Han, e que seguirá ao lado do Grão-Mestre. Sabemos também que a iniciativa cibernética acabará chegando cedo ou tarde, então o Cyrax possivelmente retornará como ciborgue em algum momento da história. Ah, e detalhe, aparentemente, em MK1, Cyrax é uma mulher, tá? Vamos falar agora do Smoke, o LK-7T2. Na primeira linha temporal, ele foi o terceiro protótipo de Cyber Ninjas construído pelo clã Lin Kuei. Seu nome era Tomás Verbada e tinha o codinome Smoke, devido aos poderes de fumaça que conseguia emitir. E era um ninja amigo de Kuai Liang, que na época ainda tinha o codinome Tundra. Quando a iniciativa cibernética começou, ele e seu amigo Kuai Liang resolveram fugir, pois eram os próximos da lista de conversão. Infelizmente para ele, as coisas não deram certo, e Smoke foi capturado pelos agora ciborgues Sector e Cyrax. Além de perder o seu corpo, ele teve também suas memórias alteradas para que pudesse seguir melhor os comandos do clã e evitar lembrar de seu amigo e da fuga. Smoke agora tinha o registro LK-7T2, e foi transformado em um ciborgue assassino cinza, sem emoções e memórias do passado. Juntamente com Sector e Cyrax, ele foi enviado para capturar Kuai Liang, aproveitando a confusão da invasão de Shao Kahn em MK3. Sub-Zero, porém, sabia que existia alma em seu amigo e resolve emboscá-lo em um certo momento que estava sozinho. Após uma luta difícil, Sub-Zero vence a batalha e consegue mexer na programação de Smoke, fazendo com que suas memórias voltem e seu amigo Thomas consiga reassumir o controle. Smoke então ajuda Sub-Zero a enfrentar Sector e Cyrax, e ajuda Sub-Zero a enfrentar as forças da Exoterra também. Durante um combate árduo, Smoke acaba se perdendo do grupo principal, e com sua programação ainda abalada, ele desaparece em meio à fumaça das batalhas. Não sabemos como, mas, em algum momento, Smoke foi confrontado por um grupo de extermínio de Shao Kahn. Ele foi desativado e atirado em uma cela de um palácio do Imperador, e ficou por lá por alguns anos, esquecido e offline. Anos mais tarde, durante os eventos de MK Deception, Noob Saibot andava pelos destroços do palácio destruído de Shao Kahn, quando encontrou Smoke jogado em uma cela. Ele percebeu que, mesmo desativado, durante todo aquele tempo, o corpo do ciborgue havia evoluído graças à sua tecnologia. Noob então tratou de reprogramar Smoke para ajudá-lo a montar um novo exército de cyberdemônios, aproveitando o caos causado pela Aliança Mortal e o retorno de Onaga. As coisas não dão muito certo e Smoke acaba ajudando Noob a caçar o Sub-Zero novamente e revelar a sua verdadeira identidade, que era o Bi-Han, o primeiro Sub-Zero. Smoke e Noob são derrotados por Sareena, que ajuda o Kuai Liang a escapar da dupla, e Smoke novamente começa a vagar sozinho pelos reinos. Smoke, agora evoluído e com o corpo em estado praticamente gasoso devido à sua nanotecnologia, acaba morrendo de vez durante a batalha final de Armageddon, na pirâmide de Argus, e encerra assim a sua passagem em MK, na primeira linha temporal. E galera, como estamos falando aqui apenas dos ciborgues, a gente não vai falar do Smoke da segunda e da terceira linha temporal, pois nessas duas ele permaneceu em sua forma humana graças às intervenções de Raiden, tanto na segunda linha temporal e também a intervenção de Liu Kang na terceira linha. Temos agora o Cyber Sub-Zero, olha que bacana, tá? O LK-520. Bom, ele aparece apenas na segunda linha temporal. E é o seguinte, devido à alteração causada por Raiden, nessa linha temporal, Smoke conseguiu escapar da captura de Sector e Cyrax, mas o Sub-Zero, Kuai Liang, não teve tanta sorte e foi capturado em seu lugar. Nessa linha temporal, foi ele que foi forçado e convertido contra sua vontade em um ciborgue azul escuro pelos Lin Kuei, e tornou-se assim o Cyber Sub-Zero, que tem como registro o LK-520. Ele manteve todos os seus poderes congelantes, e inclusive teve boa parte deles aumentado devido ao upgrade que recebeu quando tornou-se um ciborgue. Assim como os outros, ele perdeu seu corpo e sua humanidade,
Além disso, teve suas memórias apagadas para evitar problemas. Durante a invasão de Shao Kahn nessa linha temporal, os Lin Kuei ajudam o Imperador em sua conquista, e Cyber Sub-Zero é usado contra os guerreiros de Raiden. Eventualmente, ele é derrotado e tem sua programação alterada e liberada, podendo assim assumir o controle de seu corpo. Para se redimir do que fez quando estava seguindo ordens, ele age como um espião e ajuda Raiden e seus guerreiros. Ele até derrota Sector, mas posteriormente acaba sendo derrotado e morto pela Rainha Sindel em um ataque fulminante contra os Guerreiros da Terra, que tem várias outras baixas, tá? Até mesmo seu amigo pessoal Smoke acaba morrendo ali. Uma vez morto, é o fim do Cyber Sub-Zero, pois a alma de Kuai Liang é enviada ao submundo, e lá, através de magia negra do Quan Chi, Kuai Liang tem o seu corpo recuperado completamente. Vamos falar aqui também do Triborg, que apareceu em MKX. Bom, ele também aparece só na segunda linha temporal, e ele é um personagem que chegou como DLC, que funciona como uma espécie de chameleon, digamos assim, né? Copiando os golpes e poderes dos outros ciborgues. Segundo sua biografia, há anos atrás, o grão-mestre Lin Kuei determinou que o seu clã assassino seria mais eficaz, eliminando as suas fraquezas humanas. Os integrantes adotariam corpos cibernéticos e mentes tecnologicamente avançadas. Na preparação, o grão-mestre ordenou que todos os membros se submeteriam a testes, durante os quais os seus dados físicos e mentais foram secretamente gravados e armazenados em um banco de dados externos. Depois de Sub-Zero ter eliminado todos os Cyber Lin Kueis, a Special Forces descobriu seu local de armazenamento de dados ocultos. Em um laboratório das Forças Especiais, os cientistas baixaram as consciências de Sector, Cyrax e Smoke, que estavam mortos, e até mesmo a de Cyber Sub-Zero, e colocaram em um ciborgue que estava desativado. Um pane no sistema ocorreu e as consciências se fundiram, fazendo aquele ciborgue vazio se reativar como um novo sistema. Uma inteligência artificial que agora se denominava Triborg. Triborg limpou o laboratório em que todos os humanos ocupavam, e com um alto nível de inteligência e nanotecnologia, evoluiu seu corpo rapidamente e tornou-se uma ameaça muito perigosa que combina todos os ciborgues mais conhecidos da franquia. Ele consegue utilizar todos os golpes e poderes dos ciborgues que estão baixados nele, e seu objetivo agora é acabar com toda a vida orgânica no planeta e nos reinos. Como curiosidade, apesar do nome Triborg, né, ele copia o golpe dos 4 ciborgues já mencionados aqui. E ele é o primeiro personagem 4 em 1 da franquia, olha que bacana, né? Temos agora a Frost. Na segunda linha temporal, mais precisamente aí durante os eventos de Mortal Kombat 11, vemos o retorno da aprendiz arrogante aí do Kuai Liang, né, a famosa Frost. Só que dessa vez, Frost está diferente. Após um trato com Crônica, ela decide participar da iniciativa cibernética e com isso se transforma em um ciborgue muito avançada, pois além do projeto em si, ela ainda teve um upgrade vindo da própria Titã do Tempo. Assim, Frost torna-se pela primeira vez uma ciborgue, mas como é muito mais avançada, ela mantém o seu visual humano ao mesmo tempo que consegue ser mais poderosa do que os outros ciborgues. Sua história como ciborgue encerra tão rápido quanto começa, infelizmente, né? Ela se alia à Crônica e a Sector para conter os guerreiros de Raiden, porém acaba sendo derrotada e mais uma vez deixa seu orgulho tomar conta de si. E agora temos um certo bônus aqui, tá? Vamos falar do Hydro. Ele nunca apareceu nos games de fato, mas nas HQs ele era um amigo do Sub-Zero durante a infância puxada aí no clã Lin Kuei. Durante a iniciativa cibernética, ele teria sido capturado por Sector e forçado a se tornar um ciborgue azul com poderes relacionados à água e até mesmo eletricidade. Ele já apareceu na websérie Mortal Kombat Legacy, onde é um protótipo de treinamento para Sector e Cyrax. Ele acaba sendo derrotado e destruído pela dupla no fim do treino. Bom, nas HQs ele apareceu pela primeira vez na série Sangue e Trovão, onde é assassinado pelo Scorpion, ainda na sua forma humana. No jogo MK9, existe uma skin para o Cyber Sub-Zero com o nome de Hydro. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!